nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otimista. E no vídeo de hoje eu vim finalmente trazer aquela terceira geológica que eu acho que eu já devia ter feito há muito tempo, que é sobre o patrono do meu canal, que é São Tomás de Aquino, que é o famoso doutor angélico, o mais sábio dos santos e mais santo dos sábios. Falemos deste grande homem e santo que foi doutor da Santa Igreja. São Tomás de Aquino nasceu em Roca Seca, que fica na Itália, em 1225, e ele nasceu num lugar que ficava ao lado do Condado de Aquino, e por isso que ele recebeu esse nome. Ele veio de uma família muito nobre, porque ele tinha laços sanguíneos com o rei da França, São Luís IX, e também com o Papa São Gregório Magno. O pai dele era cavaleiro e a mãe dele era condessa. Ele também tinha vários irmãos e irmãs, e dos irmãos homens, ele era o mais novo. E na época que ele nasceu, o pai de Tomás estava brigado com a igreja, porque ele havia apoiado a expulsão dos monges de Roca Seca por ordem do imperador Frederico II. Graças a isso, então, ele estava em uma espécie de briga com a igreja, só que ele queria se reconciliar com ela. Graças a isso, ele jurou que se ele fosse ter mais um filho, ele ia fazer de tudo para que ele se tornasse religioso. E curiosamente, quando a mãe de Tomás ficou grávida, um monge e eremita lá do local acabou dizendo a ela que seu filho viria a se tornar um grande homem santo. E olha só outra curiosidade, as primeiras palavras de São Tomás de Aquino foram Ave Maria, o que já mostra que ele desde bebê já tinha vocação para a santidade. E desde que ele era criança, a providência divina estava sobre ele. Porque conta-se que um dia ele estava no quarto de noite com sua babá e sua irmã, que na época ainda era um bebê. E então um raio atingiu o castelo da família, logo no quarto onde estavam os três. E a babá e a irmã morreram. Só que Tomás foi o único que ficou vivo. Só que infelizmente, apesar dele ter saído vivo, isso foi um trauma muito grande para ele. E conta-se que a partir daí ele começou a ter um medo muito grande de trovões. Tanto que sempre que estava chovendo, ele começava a rezar intensamente e também sempre levava consigo uma relíquia de Santo Inês para protegê-lo. Apesar do pai dele querer que ele se tornasse religioso, a aparência dele não tinha nada a ver com um homem de estudos, um homem religioso, até porque ele era uma criança muito alta, muito forte e também muito pesada. Por conta disso, então, acreditava-se que ele viria a se tornar militar, um cavaleiro tal como seus outros irmãos. Só que ele, apesar de ter esse corpo, que o fazia parecer um homem muito bruto, imponente, ele acabou se demonstrando uma criança muito gentil, amigável e também muito religiosa, porque Tomás de Aquino, desde muito novo, gostava muito de ir para a igreja, ler a Bíblia, rezar, entrar em contato com as coisas divinas e, especialmente, ele, desde criança, nunca foi visto sem um livro em suas mãos. Ele realmente tinha um hábito da leitura muito forte e o pai dele queria que ele se tornasse religioso. E graças a isso, quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi enviado para o mosteiro de Monte Cassino, que foi nada mais, nada menos do que o mosteiro fundado por São Bento, e foi onde ele morou a maior parte da vida, o São Bento. E por que isso? Porque o pai de Tomás queria que ele fosse religioso, mas não um religioso qualquer. Ele queria que ele fosse de um cargo alto da igreja, como um abade ou até mesmo como o Papa. Só que Tomás nunca se importou muito com as riquezas ou com a posição social dele. Ele, desde criança, demonstrava assim que ele tinha vocação para viver uma vida inteiramente voltada a Deus. Só que ele queria fazer isso da forma mais simples possível. E foi lá no mosteiro de Monte Cassino onde ele aprendeu seus primeiros passos nas artes liberais, que eu já falei aqui no meu canal, que são o Trivium e o Quadrivium. E lá ele se mostrou uma criança muito inteligente e também muito curiosa. Ele tinha muitas perguntas, só que ele tinha especialmente perguntas teológicas. Conta-se que ele tinha uma influência muito grande sobre as outras crianças, só que ele, apesar dele ter amigos na época, a coisa que ele mais gostava de fazer era realmente refletir sobre as coisas de Deus.
Isso quando ele era ainda muito novo, algo em torno dos 6 ou 7 anos de idade. Conta-se que uma vez as outras crianças lá, né, que viviam com ele e tal, estavam todas se divertindo, só que Tomás estava em um canto, né, sentado e tal, olhando para o chão, e o padre do mosteiro foi perguntar a ele o que ele estava fazendo, e ele disse o seguinte: mestre, diga-me, o que é Deus? Isso ficou marcado para sempre, por toda a vida desse padre, que ficou impressionado como que uma criança tão nova podia fazer uma pergunta tão complexa para ele que nem ele conseguia responder direito. Porém, Tomás não ficou tanto tempo assim no mosteiro, porque mais uma vez os monges foram expulsos pelo imperador e graças a isso ele teve que voltar aos convívios da família. E lá, nessa época, conta-se que uma grande fome se assolou sobre a cidade, né? E obviamente a família de Tomás era muito rica. Graças a isso, então, ele pegou muita comida do castelo onde ele vivia e levou escondido para as pessoas que estavam passando fome. Só que quando o mordomo da família acabou descobrindo isso, ele foi correndo contar aos pais de Tomás e eles ficaram esperando ele voltar, né, nas portas do palácio. E quando ele voltou, ele estava escondendo algo na roupa dele e os pais acharam que era comida. Só que quando ele foi mostrar a eles o que era, eram várias e várias flores que foram entregues a ele como uma forma de gratidão pelas pessoas que ele acabou ajudando. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi enviado para a Universidade de Nápoles. E lá realmente que ele iria se aprofundar em todo o seu estudo intelectual, já que foi lá que ele entrou pela primeira vez em contato com as obras de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Avicena, Averroes e vários e outros grandes pensadores que o influenciaram pela vida inteira. Lá então ele se aprofundou muito nos estudos e foi lá pela primeira vez que ele conheceu os monges dominicanos, porque essa era uma ordem muito recente e Tomás se impressionou muito, né, com o carisma dessa ordem e ficou muito interessado em entrar nela. Só que ele não se achava digno disso. Só que um dia, quando ele tinha 19 anos de idade, ele estava rezando na igreja dos dominicanos. Então um outro monge dominicano acabou indo até ele e disse: Tomás, Deus te enviastes a nossa ordem. Então ele acabou se atirando aos pés do monge e chorando, agradeceu a ele imensamente, porque ele já há muito tempo queria entrar na ordem, só que ele não se achava digno disso, e agora ele ia ter a chance de realizar seu sonho. Então ele, com apenas 19 anos, se tornou um monge dominicano, e a mãe dele, quando descobriu isso, ficou assim muito contente, porque ela sabia que esse era realmente o sonho do filho. Só que o pai ficou absolutamente furioso, porque os dominicanos eram uma ordem mendicante, ou seja, eles faziam votos de pobreza. Graças a isso, então, Tomás, que era um nobre, e o pai dele, vendo que agora ele havia entrado para essa ordem de mendicantes, ele ficou furioso, porque ele não ia deixar seu filho, sendo o nobre que era, ser isso. Então ele mandou seus servos irem atrás de Tomás, o capturaram e o levaram para a torre da família, né, para a torre mais alta, e lá ele ficou um ano. E sua família fez de tudo para que ele desistisse de se tornar dominicano. Só que ele nunca se entregou, ele nunca desistiu de seu sonho. Nesse tempo que ele ficou lá, né, por um ano, ele leu a Bíblia inteira e também educou suas irmãs mais novas. Só que a gota d'água, né, para ele desistir de se tornar monge, foi que seus 2 irmãos contrataram uma prostituta para seduzi-lo, porque eles acreditavam que isso ia fazer ele desistir de se tornar monge dominicano. Só que olha que curioso, quando a prostituta chegou em seu quarto, ele acendeu uma tocha e perseguiu ela pelo castelo inteiro. A mãe e suas irmãs estão vendo isso, logo então entenderam que não tinha como. A vocação de Tomás era realmente uma vocação de Deus e que seu destino realmente era se tornar dominicano. Então elas ajudaram ele a fugir da torre. Na época ele tinha 20 anos de idade e ele e seus outros irmãos dominicanos foram até Paris, porque eles sabiam que lá era o centro intelectual da Europa. Eles queriam ir para a Universidade de Paris para lá se formarem em teologia. E uma história curiosa é que quando eles estavam a caminho da cidade e eles acabaram chegando em um topo de uma montanha e conseguiram ver a cidade inteira, um dos monges que estavam lá disse:
Ó, irmão Tomás, imagine ser dono de todas essas terras. E Tomás respondeu: eu daria todas essas terras pelo livro de São João Crisóstomo que está me faltando. E bem, quando eles chegaram então na Universidade, né, de Paris, foi lá que Tomás teve aulas com o grande Alberto Magno, que no futuro viria a se tornar Santo Alberto Magno, e na época ele era o maior intelectual vivo. Tomás teve aulas com Alberto, só que o curioso é que ele era um homem muito tímido. E por conta dessa timidez e pela sua aparência rechonchuda, muitos duvidavam da sua inteligência, muitos acreditavam que ele era só um cara bobão. Até porque muitas vezes Tomás ele foi até mesmo humilhado pelos outros colegas, inclusive outros colegas monges. Por exemplo, um dia conta-se que ele estava lendo um livro e vários monges chegaram nele e disseram: venha ver, irmão Tomás, um boi voando. Ele foi correndo, então olhou pela janela, então todos riram dele e começaram a dizer: Tomás, como acreditou em um boi voando? E ele respondeu: eu prefiro acreditar em bois que voam do que em monges que mentem. Só que apesar dele ser um cara muito resiliente, muito paciente até, e saber lidar com essas humilhações, ele ainda assim continuava um cara muito quieto, e pela sua quietude, né, pela sua timidez, seu apelido então começou a ser Boi Mudo, porque ele era muito gordo e também muito quieto. Só que um dia Alberto acabou lendo sem querer um desses escritos de Tomás e ficou absolutamente espantado e fascinado, porque ele viu que o aluno mais menosprezado era o mais inteligente. Então ele exclamou diante de todos: sim, um boi mudo, mas eu vos garanto que há de mugir tão alto que abalará todo o universo. A partir daí, então, o Papa disse que 2 monges dominicanos deveriam lecionar na Universidade de Colônia, e um deles seria Alberto, e que ele ia poder escolher um outro monge. E ele escolheu justamente o próprio Tomás, e os dois se tornaram melhores amigos para a vida inteira a partir daí. E o Tomás começou então a lecionar na Universidade de Colônia, após se formar em teologia na Universidade de Paris, e lá em Colônia ele ensinou sobre o Antigo Testamento. E foi mais ou menos nessa época que sua fama começou a se espalhar, porque ele começou a ganhar a fama de ser um excelente professor, e seus escritos começaram a ser recomendados pelo Alberto, começaram a ser lidos por muitas e muitas pessoas. A partir daí então sua fama como um grande intelectual começou a se espalhar, e ele agora já era uma referência entre os teólogos e filósofos, tanto que em seu mosteiro vários monges o tempo todo procuravam por ele por conselhos espirituais e também para tirar alguma dúvida sobre algum assunto intelectual. Então agora seu apelido mudou de Boi Mudo para Nosso Doutor, e ele cada vez mais era respeitado. E ele lecionou em Colônia até 1260, quando ele tinha 35 anos de idade, porque ele resolveu voltar para Paris para obter seu mestrado em teologia. E após obter o mestrado, ele também foi chamado pelo Papa para servir como teólogo papal. E nessa época ele começou a dar muitas e muitas aulas, praticamente todos os dias, ensinando vários assuntos de teologia, filosofia e até mesmo ciências naturais. E também nessa época, além dele ser também um monge dominicano, ele foi ordenado padre. E conta-se que seus escritos foram tão influentes que o próprio Papa chegou a oferecer a ele o cargo de bispo, né? Porque ele queria elevar ele de um padre e monge dominicano para bispo. Só que o próprio Tomás recusou, porque ele tinha medo de que com isso ele viesse a se tornar uma pessoa orgulhosa. Então ele acabou recusando e nunca foi bispo. Ele então, né, continuou lecionando e tal, e mais ou menos nessa época que ele conheceu Boaventura, que era um grande intelectual da época e que no futuro viria a se tornar o grande São Boaventura, e os dois também continuaram amigos por toda a vida. E também olha só que curioso, nessa época o Papa revelou a todos de que iria ocorrer uma festa do Corpus Christi e que ao menos uma música ia ser escolhida para servir como hino em homenagem à Santa Eucaristia. Então vários religiosos começaram a escrever suas músicas, entre eles o próprio Tomás e o Boaventura, e quando eles foram apresentar, o Tomás mostrou sua música antes, né, para o Boaventura, e o Boaventura ficou impressionado, tanto que ele chegou a rasgar a música que ele havia escrito, porque ele disse que não tinha jeito, que a música de Tomás teria que ser escolhida, e realmente foi que é a tão famosa música
Pan de Língua, que é uma música lindíssima e que é até hoje tocada em várias igrejas do mundo inteiro. Tomás então continuou servindo como teólogo papal até então ele ser nomeado, né, como o novo catedrático de teologia na Universidade de Paris, substituindo então o grande Alberto Magno, porque ele começou a exercer um outro ofício, né, então ele acabou substituindo o Alberto. Então agora Tomás era o novo maior teólogo de Paris. E suas maiores atividades da época consistiam especialmente em escrever muitos e muitos livros, dar muitas aulas, participar de debates e também ainda serviu como teólogo papal. Óbvio também, como ele era padre, ele também celebrava missas e também atendia confissões. E conta-se que nunca houve uma única missa em que Tomás não houvesse derramado ao menos uma lágrima. Em algumas missas, né, especiais, ele chegava realmente a desabar em choros. Nessa época, Tomás acabou realizando uma oração no qual ele perguntava a Deus sobre a sua doutrina, porque ele tinha medo do que ele ensinava era ou não real, porque se fosse mentira, ele estaria cometendo um pecado. Então ele disse: Pai, se minha doutrina é verdade, entenda como uma homenagem a ti. Se é mentira, me impeça de continuar a ensinando. Então nesse momento Nossa Senhora acabou aparecendo diante dele e revelou que o estado da sua alma era muito bom e que sua doutrina era nobre, verdadeira e extremamente elevada. Então ele começou a ter uma segurança muito maior a partir daí e começou a realmente ensinar a sua doutrina com muito mais convicção. E conta-se também, né, que nessa época ele ainda como catedrático de teologia, ele várias vezes foi perguntado, né, como é que ele tinha tanto conhecimento, porque ele era visto por todos como um grande doutor, como uma grande referência intelectual, e muitos também já o viam como um homem muito e muito santo. Só que ele sempre se mostrou uma pessoa muito humilde. Nunca foi visto uma única vez ele se gabando pelo seu conhecimento, pela sua santidade, porque ele sempre afirmava: a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Ele várias vezes, quando foi perguntado como é que ele tinha tanto conhecimento, ele sempre respondeu: todo o meu conhecimento em teologia e filosofia se deve muito mais pelas horas que eu passei rezando do que pelas horas que eu passei lendo ou estudando. E ele sempre disse: eu daria todo o meu conhecimento pela glória de uma única Ave Maria. Isso só mostra a grande humildade que ele tinha. Só que tudo mudou no dia em que ele estava rezando em uma igreja, né? Ele estava acompanhado com um sacristão. Ele sempre rezava em frente a uma imagem de Jesus na cruz. E o sacristão que o acompanhava estava esperando do lado de fora. Só que ele estava demorando muito, né? O Tomás. E ele foi entrando na igreja para ver. Acabou se deparando com o Tomás levitando em prantos enquanto orava e conversava com a imagem de Cristo que havia se manifestado diante dele e que o disse: Tomás, escrevestes bem de mim. Diga-me, o que espero como recompensa? E Tomás respondeu: nada, além de ti, meu Senhor. E a partir daí tudo mudou, porque o Tomás tinha o hábito de sempre escrever muito, todos os dias, dar muitas aulas. Só que a partir daí, esse hábito, essa rotina dele acabou. Ele nunca mais escreveu nada, tanto que a Suma Teológica está incompleta. A última parte dela está inacabada. E o porquê disso? Muitos, inclusive na época, se questionaram como pode Tomás, que estava escrevendo livros extremamente influentes e geniais, de repente, do nada, parar de escrever. E quando foram perguntar a ele, ele disse: não posso mais. Tudo o que eu escrevi me parece palha perto do que eu vi. E assim, nós não queremos saber o que Tomás viu na sua visão mística. Só que muitos acreditam que por alguns segundos ele contemplou toda a grandiosidade de Deus. A partir daí, então, ele começou a ver seus escritos como um nada perto da infinita majestade divina. Tanto que ele chegou até a ter vontade de queimar seus livros. Só que, obviamente, os outros monges impediram isso. E um ano antes dele morrer, ele acabou sendo convocado pelo Papa para participar do Concílio de Lyon. Ele foi até lá, só que no caminho ele ficou gravemente doente. E os monges que o acompanharam tentaram de tudo para salvá-lo. Só que ele ficou doente de cama
e eles viram que logo logo ele ia morrer. E alguns dias antes de morrer, Tomás revelou que ele estava com vontade de comer peixe de água salgada, só que a cidade onde eles estavam era muito longe do mar. Só que no momento em que Tomás disse isso, um comerciante bateu à porta da casa onde eles estavam e ele estava vendendo vários e vários peixes de água salgada. Os monges ficaram impressionados porque era obviamente um milagre. Só que adivinha o que Tomás fez? Mandou dar todos os peixes aos pobres. E um dia antes de morrer, ele revelou que ele queria se confessar e também receber a Eucaristia. E o seu confessor para a vida inteira, que era o padre Reginaldo, ouviu sua confissão, e os monges que estavam esperando do lado de fora para dar a ele a hóstia sagrada, logo então viram o padre Reginaldo saindo do quarto, chorando e exclamando: os pecados de uma criança. Então Tomás recebeu a Eucaristia e também a unção dos enfermos, e na companhia de seus irmãos monges e do padre, ele descansou em paz, morrendo aos 49 anos de idade. E conta-se que assim que Alberto descobriu que Tomás havia morrido, ele exclamou diante de todos: irmão Tomás de Aquino, meu filho em Cristo, que foi a luz da igreja, está morto. Só que nem tudo são lágrimas, porque conta-se que após uns dias a morte de Tomás, um discípulo dele estava orando em frente ao altar de Nossa Senhora e pedindo para que ele descobrisse qual foi a glória que seu mestre havia alcançado nos céus. Então, a partir desse momento, duas figuras gloriosas apareceram diante dele. Um estava vestido de bispo e o outro de monge dominicano. Então, o bispo disse: Deus ouviu tua oração. Eu sou Agostinho, doutor da igreja, enviado para te comunicar a glória de Tomás, que reina comigo e que iluminou a igreja com seu conhecimento. Isso é representado pelas pedras preciosas com as quais ele está coberto. Isto que brilha em seu peito significa a reta intenção com a qual ele defendeu a fé. As outras simbolizam os livros e escritos que ele compôs. Tomás é igual a mim em glória, mas excedeu-me pela auréola da virgindade. Tomás foi canonizado em 1323 e proclamado doutor da igreja em 1567. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Amém.